Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Me veem bem? Perfeito. Sim, Ok. Então, eu queria começar agradecendo a todos, a todas por essa maratona que foi esses 2 dias. Eu sei que abrir uma brecha nas agendas é difícil. Com destaque especial ao Cláudio, que esteve presente nas duas cidades, o único participante que esteve ambos no Rio e em Porto Alegre. E, e o que eu vou falar aqui, então, é uma tentativa de de propor alguns encaminhamentos, porque a gente quer evitar a próxima tragédia, ou minimizar o impacto dela. Que a gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai ocorrer e que a probabilidade está aumentando devido às mudanças climáticas. E como o Fernando Escotar falou de forma muito eloquente nas suas duas apresentações, a tragédia humana teria sido menor se a gente tivesse os dados mais prontamente disponíveis, os dados que já existem, mas com uma certa dificuldade de acesso. Não proposital, claro que não, mas porque os recursos são finitos, os tempos são finitos, estamos todos sobrecarregados, precisaria ter um orçamento do tamanho da Holanda, mas a gente tem uma área muitas vezes maior. Então, aqui são algumas ideias de melhorias incrementais que eu penso que estão ao nosso alcance, com um pouquinho de trabalho, porque, assim, se cada um fizer a sua parte, não vai ser o suficiente. Entendeu? Se a gente precisa integrar. Integrar significa o geodesista pensar do ponto de vista do hidrólogo, o hidrólogo pensar do ponto de vista do engenheiro, o engenheiro pensar do ponto de vista do cidadão que está ali com a casa atingida. Então, a gente precisa se colocar um pouco no lugar do outro e ver o que é realista a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, antes de eu falar dessas propostas, de recomendações, eu vou falar só um pouquinho do meu lugar de fala, como se diz, e aí lá no final eu vou juntar nesse tiro na Lua, que é o Observatório Altimétrico Gaúcho. Bom, aqui na URGS nós mantemos há quase 3 décadas a estação GNSS, uma das primeiras estações GNSS de monitoramento contínuo. Ela atende a milhares de usuários por ano. Tá? Isso não é exagero. Quando a estação, por algum momento, cai, o WhatsApp começa a encher de mensagens. Isso é um bom sinal, significa que o pessoal usa mesmo. E com ela a gente consegue obter coordenadas centimétricas, milimétricas, com relativa facilidade. Mas é uma coordenada, como o Roberto Luz falou muito bem, não tem, a água não obedece. O Leonard Silveira falou, do Guaíba para a Lagoa dos Patos, a água subiria morro acima numa altitude do GNSS, uma altitude elipsoidal. Então, a gente tem que fazer a conversão para uma altitude física. Tá? Eu também ajudei a montar uma rede linimétrica para o Porto de Porto Alegre, baseado também em satélites de posicionamento, mas de uma forma que a gente vira a antena para baixo e funciona como um sensor remoto. Ela é um backup, tá? É uma redundância para as redes oficiais, estaduais e federais e, quiçá, um dia municipais. E ali eu observei, fazendo algumas comparações, validações, que de vez em quando tinha alguns degraus na série de nível da estação oficial.
Aí, conversando com alguns colegas, eu entendi assim que quando há uma aferição, eles olham a régua gráfica, né? E ajusta o zero do sensor com a régua gráfica. Aí eu fiquei um pouco, eu confesso assim, pensativo que o radar, né, tem uma precisão milimétrica, mas o datum dele é baseado numa leitura visual ali que pode ter uma precisão que chega a 1 decímetro às vezes. Então, eu estou colecionando aqui algumas histórias para chegar numa integração, tá? Também no litoral a gente já implantou algumas RNs de profundidade que estão começando a ser implantadas agora pela Itaipu, recentemente, mas há uns 4, 5 anos nós instalamos talvez, se não a primeira, uma das primeiras RNs de profundidade, que é nada mais que uma haste de inox martelada até não ser mais possível. Isso é uma forma mais estável do que aquela concreto de 1 metro de profundidade. Depois, ali nas idas e vindas aqui do Cais Mauá, nós temos a tal da Estação Harmonia, que é a base do sistema de proteção contra cheias. Quando fala cota 3 metros do piso, que não é totalmente nivelado, né, mas é uma forma fácil de entender. Tem réguas gráficas, tem umas 3 ou 4 no cais. RNs no cais tem beirando entre 30 e 50 RNs. Tá? E está tendo algumas revitalizações ali, e a preocupação era de garantir a permanência dessas RNs. Então, a RN do antigo Serviço Geográfico do Exército, que está no embarcadeiro, foi o que permitiu que a gente resgatasse toda a série de nível que depois a CPM fez com muita propriedade. O Exército também se baseou nessa RN. Então, são coisas que foram construídas há décadas atrás e que hoje elas ainda continuam pagando dividendos. Depois, na falta de informação sobre os levantamentos que já costumam ser feitos pela CPRM, a gente acabou inventando esse alvo de calibração flutuante. Já que a gente não tem acesso à configuração do linímetro, a gente observa a água, mas a gente não quer fazer uma leitura única, né? Na maregrafia, a gente tem um teste de Van Castilho, que fica ali, às vezes, um dia inteiro, coitado, de madrugada, fazendo leitura visual para pegar um ciclo de maré e tirar uma média. Então, para fazer uma repetição, nós automatizamos isso com uma estação total robótica, que fica lendo ali a cada segundo no alvo flutuante ancorado. Depois, durante a cheia, não tinha final de semana, a maioria dos participantes aqui de Porto Alegre foi duramente impactado, e aí teve essa revelação dos dados do SWOT, que o Daniel Moreira mostrou, que são assim completamente impressionantes. Pela primeira vez nós temos uma imagem da altura, da altitude de cada pixel. Isso é totalmente fabuloso. E que revelou ali, então, essa inclinação anormal da água na região do arquipélago, depois confirmada pelas medições de campo do CEGEL, e já durante maio, confirmadas pela nossa rede linimétrica, que a gente tinha várias estações em torno de Porto Alegre que revelavam que havia um desnível da água de alguns metros entre sul e norte de Porto Alegre. E aí, os colegas do PH, em colaboração, a gente elaborou essa nota técnica de integração de referenciais que tenta dizer, afinal, quanto que eu devo somar ou subtrair para botar o modelo digital de terreno junto com a batimetria, junto com as réguas. Isso é uma coxa de retalho, é quase um enigma, é quase um quebra-cabeças. E aí as recomendações que eu vou fazer agora
são no sentido de como é que poderia ter facilitado, porque não foi fácil nada disso, entendeu? Então, algumas sugestões, tá? E as sugestões vão ser sempre nesse tom, tá? Porque aqui é uma coisa, cada um tem a sua missão, né? E aqui são sugestões de, por exemplo, que o Exército considere futuramente disponibilizar os resultados do levantamento das marcas máximas da cheia de 2024. Entendeu? Não é parte da missão institucional deles, eles não fazem hidrologia, entendeu? Mas então é uma proposta de recomendação que eu ofereço. Uma para a Marinha, incluir explicitamente a altitude do zero hidrográfico nas fichas das estações maregráficas, linigráficas. É possível com um tanto de esforço e muito cuidado, porque é extremamente fácil cometer um erro grosseiro, somar em vez de subtrair e vice-versa. Reconstruir isso, mas não precisa ser um mistério, entendeu? É que nem, às vezes, tem professor na universidade que faz uma prova que é um mistério, você não sabe o que ele está perguntando. É um pouco isso. Então, vamos dar a resposta como quem dá a colherada na boca de um bebê, assim, ó. Esse é o valor. Pronto, pega e copia, porque na pressa da cheia é difícil de raciocinar de forma lenta, que às vezes a gente precisa, né? Tem um pensamento rápido e tem um pensamento lento e profundo. Então, às vezes, a gente precisa dar essa informação mais pronta. Disponibilizar também explicitamente a altitude do nível de redução das cartas náuticas, quanto que está separado, e que não é um valor constante para cada carta. É uma interpolação ali pelo zoneamento de maré, quando excede 10 centímetros. Enfim, talvez seja trivial para o pessoal da Marinha, mas para um geodesista ele já vai ficar coçando a cabeça um pouco. Então, se isso existisse, o impacto da próxima cheia será menor. E disponibilizar para download a batimetria da carta. A carta é bonita, eu posso imprimir, eu posso olhar para ela, mas por mais que ela não seja o melhor dado disponível, às vezes é o único dado disponível. E não há coisa mais desperdiçadora do que alguém digitalizando curvas de nível. Então, as curvas de nível. Quantas vezes que as curvas de nível já foram digitalizadas no Brasil, entendeu? Em cartas topográficas, em cartas náuticas. Então, precisamos entrar no século XXI e botar esses dados para download, como um GeoTIFF, que qualquer um carregue num SIG, num sistema de hidrologia, sem grandes problemas. Então, assim, são sugestões, ninguém tem obrigação de fazer isso, mas se as instituições quiserem, se estiverem dispostas a sair um pouquinho da sua zona de conforto e ajudar a minimizar o impacto da próxima cheia, são essas algumas sugestões. IBGE, uma sugestão. Prever um período de transição das altitudes ortométricas ou normais ortométricas para as altitudes normais, durante o qual o uso de ambos os tipos de altitude seja facultado. Bom, não que qualquer um seja obrigado a fazer, mas o IBGE, como gestor do sistema geodésico brasileiro, a sua palavra tem muito peso. E eu me lembro na época do Sirgas, do SAID 6996 para o Sirgas, teve um período aí de, acho, uma década de transição. Por que não podemos ter isso para as altitudes? Entendeu? Coexistência, que o IBGE restaure as fichas de estação revelando a altitude ortométrica, talvez, não sei se é uma coisa infundada, ou que os usuários, pelo menos, possam dar as duas altitudes, porque o pior que pode ocorrer é eu calcular o desnível subtraindo uma altitude ortométrica de um lado e uma altitude normal de outro, que elas estão em referenciais diferentes. E o desnível ali vai estar totalmente errado. A inclinação vai estar... entende? Às vezes é melhor deixar tudo em ortométrica e não misturar com o normal do que misturar. Então, a gente precisa... A coexistência, desde que esteja bem documentada, talvez seja aceitável. E os procedimentos de acesso à infraestrutura precisam ser radicalmente simplificados, comparado com aqueles procedimentos internos do próprio IBGE para manutenção dessa infraestrutura. Assim, honestamente, eu nunca observei 6 RNs ao mesmo tempo.
Isso não vai, assim, não há. Eu acho que não é viável para a maioria dos usuários, incluindo a maioria de topógrafos e geodesistas. Tá? É uma coisa necessária para o próprio IBGE manter a sua rede, mas eu, pobre coitado, usuário da rede do IBGE, preciso de um procedimento recomendado simples, senão a RAP vai ser abandonada pelos usuários e só vai ser usado modelo. Infelizmente, é a minha percepção. Tá? E no catálogo de metadados, então, a gente tem esse identificador EPSG que o pessoal de SIG, GIS adora, porque quando tu abre os dados, ele automaticamente fica na projeção certa, no referencial certo. E a gente precisa disso para a parte altimétrica também. Que quando abra o... Professor Felipe, por acaso você já passou de slide ou ainda continua no 1/2? Passei, sim. Aqui não está passando. Perdão. Eu vou tirar minha câmera. Enquanto o professor Felipe tenta restaurar a comunicação, a gente vai aproveitar aqui uma colocação do Tiago, né? Para abrir o pessoal dar uma debatida, não faz espaço de 5 minutinhos até restaurar a comunicação. O Tiago coloca aqui, né, para a gente comparar, a qualidade da altitude física extraída do posicionamento GNSS, mais modelos de geóide, ou qualquer geóide, depende da qualidade de ambos. Em termos de modelos de qualidade, é melhor com o aumento dos dados gravimétricos. No RS, atualmente, há grandes áreas com vazios de informações de gravidade. Precisamos olhar para isso também se quisermos ter altitudes com sentido físico de maior qualidade, principalmente com a adoção do IHRF. Então, para a gente, pastor Roberto, poder dar uma ponderada, não? Obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago, né? Realmente, estava conversando com o Felipe hoje, na hora do almoço, justamente sobre as discussões que a gente vai ter agora e mais tarde. E a qualidade da informação gravimétrica, ou até mesmo a existência, é preponderante. Tem que discutir isso também. Esse assunto tem que entrar no bolo dessas recomendações, dessas discussões. Quem é que vai preencher esse vazio gravimétrico? É mais uma das preocupações. Como é que a gente divide essa carga de trabalho, né? Boa tarde. Felipe voltou, né? Obrigado por me salvar aqui da discussão difícil. Mas, enfim, alguém poderia fazer a gentileza de passar os slides? Sim, pode deixar, eu passo. Eu passo aqui, só para terminar, Felipe, a gente estava aqui colocando uma pergunta do professor Tiago, lá da UFPR, sobre a importância da informação gravimétrica. E aí eu mencionei o papo que a gente teve rápido na hora do almoço, né, sobre isso, que também é uma informação essencial e que a gente tem que discutir mais tarde, quando vamos fazer o fechamento do evento. Enfim, eu devolvo a palavra para você. É que esses identificadores, então, eles vão permitir a coexistência pacífica entre vários sistemas de altitudes, porque vai levar um tempo para os usuários migrarem as suas bases que estão em altitude ortométrica para altitude normal. E se a gente tiver esse identificador, essa informação vai estar mais inequívoca. Tá? Então, ele é um código de 5 dígitos, mas que é um banco internacional que permite descrever de forma categórica qual é a unidade de medida, qual é o tipo de coordenada altimétrica, se é dinâmica, ortométrica, normal ortométrica, normal, etc. Qual é a materialização, a realização
se é uma MapGel 2015, se é uma MapGel 2010, uma MapGel 92, assim por diante. Então, essa é uma sugestão para o IBGE como mantenedor do sistema geodésico brasileiro. Próximo, por favor. E da ABNT, que na minha leitura da norma atual, parece recomendar o uso dos modelos em detrimento da rede. E a minha impressão é que a precisão é sempre maior quando você conecta direto na rede. Tá? Eu sei que é mais trabalhoso, mas em algumas aplicações é justificado. Tá? E também ali a ABNT faz muito bem a formulação da incerteza esperada, porque nós queremos saber não apenas a altitude, mas qual é a margem de erro em torno disso. Certo? Como o professor Cláudio Neves falou, a incerteza nos ajuda a julgar se é preciso tomar uma decisão a respeito daquilo ou se precisamos coletar mais dados. E nesse cálculo da incerteza, me parece que falta considerar a correlação espacial que há entre as estações. Quando está mais próxima, o desnível calculado é mais preciso do que duas estações mais distantes. Aquela precisão pontual de 9 centímetros, por exemplo, que o Evandro Klein falou, ela não deve se aumentar, ela deve se diminuir quando a diferença é tomada entre duas estações muito próximas. É um ponto para discussão. Hein? Próximo, por favor. Aí, os colegas da ANA e da CPRM, eu demorei 1 ano para descobrir que já havia levantamento geodésico de algumas estações. Talvez porque eu não gosto de incomodar as pessoas, eu não pergunte, entendeu? Mas essa informação precisa estar na internet de alguma forma, nem que sejam metadados, mesmo que o dado não esteja disponível, é preciso divulgar a existência dessas fichas e monografias dos marcos geodésicos que existem. Conversando, eu aprendi muito com os colegas da CPRM, mas essa informação precisa estar mais prontamente disponível para os casos de emergência. Então, é uma sugestão de catalogá-las, a existência dessas fichas na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e, à medida que for possível, ao longo do tempo, botar na internet para download, porque atualmente fica no banco e tem que ser feita uma consulta. E também, assim como foi sugerido para a Marinha de revelar explicitamente qual é a altitude do zero hidrográfico, essa é uma informação que está no banco, mas poderia muito bem constar na ficha, de forma que não fosse preciso fazer nenhuma conta pelo usuário. E o meu sonho de consumo, daqui a 10 anos, se a gente tivesse uma opção do HidroWeb de poder fazer o download das séries de nível d'água, da superfície da água em altitude, ortométrica ou normal, ou até elipsoidal, mas alguma coisa que, se eu pegasse duas estações adjacentes e calculasse a diferença de nível vertical, dividisse pela diferença de distância, pela distância horizontal, eu tivesse uma inclinação da superfície da água que tivesse significado físico. Então, eu sei que há limitações de recursos e tal, mas é uma coisa assim para a gente, um ideal para a gente tentar buscar. Próximo. As visitas que são feitas à aferição do instrumento é uma terceira ficha, entendeu? Então, foi só quando eu tive um aluno que trabalha na CPRM que eu fui aprendendo essas coisas, mas são importantes para público externo. Então, talvez uma listagem desses episódios em que pode ter havido uma mudança de datum na estação, que foi trocado zero, foi ajustado zero do instrumento automático com base na régua gráfica, seria útil conter em algum lugar. O manual, excelente manual de levantamentos a topo batimétricos geodésicos aplicado à rede hidrográfica nacional.
se tivesse alguma coisa sugerindo uma duração mínima, que seja de meia hora, da pessoa ficar lendo ali, tirando uma média, para não fazer esse ajuste do zero com uma única visada. Eu não digo que isso ocorre. Eu sei que quando há ventos, a pessoa tende a ficar mais tempo ali fazendo uma média visual. E aqui eu acabei de ter uma tela azul no meu Windows, então estou feliz que eu estou com o celular. Eventualmente, a gente vai ter que discutir e decidir em que momento seria conveniente para a rede hidrográfica nacional migrar de altitudes ortométricas para altitudes normais. Eu não faço ideia de se já chegamos nesse momento, se vai levar mais 1 ano, 5 anos ou 10 anos, ou se vai se manter sempre em ortométrica, talvez já cumpra o seu propósito, mas alguma sinalização nesse sentido. E aquelas produtos maravilhosos lá do SWOT, que a gente pudesse ter alguma coisa mais intensiva aqui na região sul. Normalmente o foco é na Amazônia, mas tem muita valia para cá também. Próximo. Aí do governo estadual. Felizmente, nós estamos amparados por uma lei que institui a política de dados abertos, que garante, que já determina que os dados públicos são gratuitos e com permissão de reuso irrestrita, inclusive o uso comercial, etc. Então, estamos amparados quanto a isso. Então, só lembrar que há essa lei vigente. Eu mesmo tinha dúvidas, eu consultei e felizmente existe. Tá? Porque esses dados, os colegas falaram, estão todos determinados a botar na internet. Mas talvez as pessoas hierarquicamente acima não tenham a mesma empolgação. Então, é importante que essa lei nos dê respaldo para nós, réis técnicos, né? Dizer, não, olha só, tem uma lei que a gente não pode contrariar, já diz assim que o dado público é aberto. Mas aí tem uma coisa a ser considerada, que um colega advogado me alertou, de que quando se contrata, por exemplo, uma imagem de satélite, é para consumo interno do órgão. Ele não pode necessariamente botar na internet a imagem que ele comprou bruta, entende? E que talvez os levantamentos batimétricos e topográficos deveriam prever, nos seus termos de referência, uma cláusula de cessão de direitos autorais patrimoniais do contratado para a contratante, de forma que a contratante, o governo, possa botar na internet sem nenhuma restrição. Tá? E lembrar que esses contratos têm vigência de alguns anos, e o que vai ser feito depois? Entendeu? As equipes internas foram desmanteladas, pelo menos no governo estadual. Como é que vai ser a governança desses dados depois? Como é que vai ser a manutenção? Vai ser renovado o contrato? Ou vamos tentar investir em equipes internas? Entendeu? Alguma coisa como um Instituto de Águas e Terras, que tenha governança sobre esses dados, seria o ideal, seria o sonho, né? Quem sabe daqui desse evento não se emita uma recomendação nesse sentido, porque o objetivo com esse evento é somar, amparar quem está na linha de frente, que são os colegas escrevendo os TRs, recebendo os dados, pensando como é que vão fazer o controle de qualidade sem equipe interna. Então, precisa de mais braços. Tá? Então, pensem vocês, por favor, em o que poderia ser emitido como recomendação deste evento que ajudaria vocês mesmos daqui a alguns anos. Próximo, por favor. Eu andei olhando alguns TRs e a documentação dessas referências de nível e marcos geodésicos que vão ser implantados, inevitavelmente, para a implantação de estações hidrológicas e do aerolevantamento e da batimetria, poderia ser um pouco melhor documentado, de forma que elas talvez fossem incorporadas na infraestrutura geodésica nacional. Tá? Então, não sei se ainda dá tempo de modificar os termos de referência ou fazer algum acordo com os contratados
para que haja uma documentação melhor dessa infraestrutura geodésica. Porque essa é uma das mensagens críticas desse evento, por baixo de tudo isso, substrato é a infraestrutura altimétrica, que são as RNs, que são os modelos de conversão. E toda vez que houver uma oportunidade de melhorar, eu acho que deve ser feito. Tá? Então, isso significa ocupar com GNSS as RNs do IBGE. Pelo menos uma, acho que, se não 6, pelo menos uma, entendeu? Em alguns termos de referência que eu li, era optativo ocupar RN, usa o modelo e está bom. Mas eu acho que, já que nós temos um pouco de recurso agora no momento, talvez seja oportunidade de exigir das contratadas que ocupem pelo menos uma RN, se não para usufruto do próprio levantamento, para refinamento dos modelos do IBGE. E, eventualmente, se for julgado que não cabe mais modificar esses TRs dos levantamentos finalísticos, que se considere uma contratação específica de infraestrutura altimétrica, que é a recuperação das referências de nível ao longo das estradas, medições gravimétricas, determinação tridimensional via GNSS, porque tivemos alguns relatos no chat de estados que já fizeram levantamentos LiDAR e depois esbarraram nesse modelo de conversão das altitudes geométricas para as altitudes físicas, que são o que a água obedece. Entendeu? Próximo, por favor. Do Ministério Federal, nós temos também uma outra lei que ampara, institui a política de dados abertos, que também garante o acesso, reuso e restrito desse levantamento aéreo topográfico. Então, que bom, estamos amparados por isso, mas que talvez tenha o cuidado dessa questão legal, de que não é uma contratação de uma imagem de satélite que não poderia ser repassada para o público externo no Ministério. Está se fazendo uma contratação de um produto exclusivo e que aí me parece cabível, sem custos adicionais, uma cláusula de cessão dos direitos autorais patrimoniais da empresa que vencer a licitação para a União. Tá? Talvez isso esteja implícito, talvez isso seja preciosismo, mas em termos legais é sempre bom se resguardar. Próximo. Aí todas as entidades que trabalham com dados batimétricos no Estado, a DENIT, que felizmente não pôde estar aqui, a Portos RS, que tem um acervo grande, a CELT, que está se preparando para fazer novos levantamentos de canais, que considerem disponibilizar para download esses resultados. Tem muito dado engavetado, infelizmente. Tá? E a gente precisa botar isso, nem que seja no Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Marinha, se essas instituições não tiverem condições de hospedar os dados elas mesmas. Tá? Mas nós precisamos botar, esses dados já foram pagos pelo pagador de imposto, então a gente precisa ter acesso a isso. Próximo. Aí da prefeitura, foram instalados alguns sensores fluviométricos já neste ano, e eu não tenho informações se vão ser botados na base da ANA, que seria o ideal, como é que vai ser o georreferenciamento dessas estações. São totens de alerta, que algumas delas têm esses sensores. E também as bases de dados maravilhosas da prefeitura, o professor André falou do aerolevantamento de 2010, que quem é de Porto Alegre sabe da existência disso, obviamente, mas às vezes uma ONG que esteja trabalhando com refugiados, fazendo mapeamento colaborativo no OpenStreetMap, não sabe. Então a gente precisa, no mínimo, catalogar isso na INDE ou na IED e divulgar a existência desses dados. E, quiçá, botar para download, se por acaso já estiver. Às vezes tem muita situação assim, me manda um FIS que eu te mando os dados, mas na crise
não há tempo para nada disso, entendeu? Então, idealmente, a gente tem que caminhar para botar os dados abertos na internet para download. Se não esse ano, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas esse é o caminho inevitável. Próximo. Aí da rede de referência cadastral municipal, que foram instalados cerca de 50 marcos centrais de forçada no município inteiro. Volta e meia eu esbarro com uma rede também altimétrica conectada ao IBGE, que o próprio IBGE poderia estar utilizando para o refinamento dos seus modelos. Próximo, e eu peço desculpas pelo tempo, mas pelos problemas técnicos eu vou só prosseguir aqui. Esses levantamentos que o DEMAI apresentou no primeiro dia totalmente assustadores, né, da situação que há décadas persiste, sabe? Desde a época em que o próprio DNOS ainda existia, depois com o DEP, eventualmente com o DEMAI. Então, será que e agora estão sendo feito o alteamento dos DICs, tá? Só que esses DICs, eles trabalham com tempo, eles podem... Então, é preciso prever um monitoramento contínuo desses sistemas de proteção. Então, a altimetria vai ter que ser refeita de tempos em tempos, talvez anualmente, e que esses dados sejam disponibilizados para que a academia dê sua contribuição, entendeu? Próximo. E aí, olhando para... É fácil de dar sugestões para os outros, né? Mas olhando para o papel da URGS e de outras universidades que estão aí dando seu... nenhuma está poupando esforços. A gente tem aqui no Cais Mauá essa estação Harmonia, que ela é muito longa e é de base para todo o projeto Sistema de Proteção contra Cheias. Quando fala cota 6, cota 7, o zero, ele é o guardião desse zero, são as 20, 30 RNs que estão no Cais Mauá. Não é nem a régua, porque a régua às vezes é danificada, mas são as RNs que são as guardiãs do zero linegráfico desse projeto. E vai ser inevitável que o IBGE continue melhorando a componente altimétrica do sistema geodésico brasileiro. Roberto Luz já acenou com um sistema internacional de alturas, altitudes. Então, a altitude de uma RN específica vai mudar a cada 10 anos, isso vai ocorrer. As diferenças de altitude não mudam tanto, elas são mais estáveis. Então, talvez aqui para Porto Alegre, região metropolitana, convenha sim a gente manter um referencial metropolitano, tá? Que seja mais estável e mais imune a essas atualizações e melhorias nacionais. Às vezes vai mudar uma coordenada lá em São Paulo, vai afetar aqui em Porto Alegre. Então, às vezes a regionalização nos deixa imune contra isso. E também eu acho que cabe às universidades um papel de ator neutro, de talvez oferecer, de hospedar esses dados que que estão fora da missão institucional. Então, por exemplo, se o levantamento da marca das cheias pelo Exército talvez não caiba no site do Exército, mas talvez a URGS possa hospedar isso, e as fichas que foram disponibilizadas pela CEPRM via e-mail, e os dados da prefeitura. Então, as universidades têm essa vocação natural de agir como um ator neutro e integrador. Próximo. Aí, por isso, surge a ideia do Observatório Astronômico, que teria como missão... Observatório Altimétrico, que tem como missão, então, difundir os melhores dados altimétricos retratando a forma e dimensões da superfície da Terra sobre o território gaúcho e colaborar para o seu uso integrado e qualificado por toda a sociedade.
Então, a nossa visão é que daqui a alguns anos, poucos anos, dados de topografia, batimetria, linimetria da superfície da água estejam ao alcance de um clique, num sistema, não digo referencial único, mas integrado, em que eu saiba quais são os offsets para serem somados ou subtraídos, para botar tudo de uma forma sem muito quebrar a cabeça. Tá? E tudo isso de uma forma interdisciplinar, com cooperação, abertura e transparência. Próximo. Que tipos de dados que a gente vislumbra? Desde dado de projeto, de simulação, de design, por exemplo, a obra do DNOS, o projeto do Sistema de Proteção de 1968, foi digitalizado pela biblioteca do IPH, com uma iniciativa excelente, mas não se pode botar na internet porque não se sabe o direito, o DNOS foi extinto, entendeu? Temos a permissão de fazer isso, então nós estamos em conversações avançadas. Então, nós estamos em conversações. Então, esse é uma informação importante. E esses demais tipos de dados. Eu vou encerrar aqui porque está dando um eco. Professor Felipe, verifica se o áudio do seu computador está ligado. Às vezes pode estar dando um eco. Perfeito. O computador está querendo me sabotar. Esse é o meu último slide. Só passa o próximo, por favor. Então, nós já temos a presença hoje na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a URGS já é um nó da INDE, e nós já temos repositórios para começar a receber dados. Então, mandem para nós os dados que vocês têm, que não fazem parte da missão institucional, mas que vocês acham que poderia ser útil. Nós vamos estar arquivando e botando, divulgando para que toda a sociedade possa desfrutar. Tá? E eu encerro a minha fala e peço desculpas pelos problemas técnicos.